quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos nesse dia 10 de abril de 2020, comemorando para nós, cristãos, uma data muito importante e significativa dentro do calendário cristão. Esse final de semana é o final da Páscoa, onde nós relembramos a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Sem dúvida nenhuma, uma das datas mais importantes do nosso calendário. E nessa ocasião, nesse dia, eu quero começar a palavra de hoje, a nossa reflexão. Aliás, antes dela, eu quero começar com uma palavra de oração, uma oração de gratidão ao Senhor pelo sacrifício que Ele realizou na cruz, por Ele ter morrido pelos nossos pecados. Certamente, você, assim como eu, temos motivos para agradecer ao Senhor quando nós, na Páscoa, relembramos o sacrifício, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Eu quero convidar você para que você ore comigo nesse momento, nesse instante, uma oração de gratidão ao Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelas nossas vidas, te agradecemos por esse final de semana que comemoramos a Páscoa, te agradecemos porque o Senhor Jesus assumiu a forma humana, veio aqui nesse mundo como um de nós para realizar um plano, uma obra, um plano perfeito, para morrer em nosso lugar, para que tivéssemos vida, vida eterna e vida em abundância. Louvado seja o teu nome, ó Deus, por essa sexta, pelo sábado que virá, pelo domingo, domingo da ressurreição. Nós louvamos ao teu santo nome, porque o Senhor Jesus assumiu a nossa dívida, assumiu o nosso lugar. O Senhor se fez maldito por nós. Muito obrigado, ó Pai, porque hoje nós temos vida, vida eterna e vida em abundância através do sacrifício do Senhor Jesus realizado naquela cruz em nosso favor. Abençoa-nos, ó Deus, e que nesse final de semana de Páscoa nos conscientizemos e nos lembremos do sacrifício do Senhor que nos proporcionou tão grande bênção e salvação por meio do Senhor Jesus. Nós oramos agradecidos em nome dele, do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Meus irmãos, nessa ocasião, eu quero, nessa sexta-feira da Paixão, falar sobre um tema que nós já ouvimos em algum momento, em alguma ocasião. Eu quero falar sobre as 7 palavras da cruz, ou as 7 últimas frases ditas pelo Senhor Jesus naquele final de semana que o levou à cruz, à morte e à ressurreição. Normalmente, nós estamos acostumados em fazer o culto das 7 palavras, intercalado por hinos, por orações, por 7 pregadores, mas hoje, brevemente, eu quero eu mesmo falar sobre as 7 palavras da cruz, ainda que de uma maneira breve e resumida. Tudo começou, na verdade, a última semana de Jesus, narrada pelos evangelistas. Tudo começou numa quinta-feira à noite, quando o Senhor Jesus foi preso, quando ele, na verdade, foi traído por Judas, que o traiu com um beijo. Depois ele foi preso, foi levado na calada da noite para o sinédrio judaico, o tribunal religioso daquela época, e aqueles homens, motivados por inveja, prenderam Jesus e fizeram aquela reunião numa quinta-feira à noite, uma reunião clandestina. Eles não poderiam ter feito aquela reunião sem uma prévia convocação dizendo o que eles tratariam. Depois, na sexta-feira, o Senhor Jesus, nós conhecemos a história, ele passou pelas mãos de Pilatos. Pilatos não via culpa nele. Pilatos o enviou a Herodes, Herodes o enviou de volta a Pilatos. Ele
reconhece que não há culpa em Jesus e que, por inveja, os judeus estão entregando o Senhor Jesus e aquela multidão ensandecida pede a sua crucificação. Então, esse é o cenário da última semana de Jesus, a semana da sua crucificação, morte e consequente ressurreição. É interessante nós observarmos que o que foi dito pelo Senhor Jesus naquela cruz, as 7 palavras da cruz pronunciadas pelo nosso Senhor, são importantes até hoje e de uma valiosidade muito grande para o nosso coração, para os nossos dias. Então eu quero brevemente comentar com os irmãos sobre as 7 palavras da cruz. E vocês vão perceber, à medida em que eu for expondo, que cada palavra tem um sentido, tem um significado. Então vamos às palavras ditas pelo Senhor Jesus. A primeira palavra é uma palavra de perdão. Está registrada lá em Lucas 23, versículos 33 e 34. A palavra de perdão. Diz o evangelista Lucas: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Primeira palavra, uma palavra de perdão. É muito interessante nós observarmos que a primeira palavra dita pelo Senhor Jesus não foi uma palavra de vingança, também não foi uma palavra de ódio e de condenação para com todas aquelas pessoas que estavam envolvidas. Jesus não pronuncia uma palavra de vingança contra Judas, que o traiu, contra o sinédrio judaico que o entregou de uma maneira errada a Pilatos. Também a palavra não é dirigida contra Pilatos, contra Herodes, contra a multidão que dizia crucifica-o, crucificam. A palavra de Jesus não é de vingança, a palavra é de perdão. Olha que palavra extraordinária. Jesus pendurado naquele madeiro, injustamente. Ele está ali, mas ele era inocente. E ele, naquele momento, ele não consegue pagar o mal com o mal. Ele não consegue retribuir de forma maldosa o que as pessoas estavam fazendo com ele. E o que mais me impressiona nessa frase, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, é que, além de pedir para Deus perdoar esse pecado cometido pelas pessoas, além disso, o Senhor Jesus atenua a culpa. E quando ele diz, não sabem o que fazem. Olha que coisa extraordinária, que sermão, em poucas palavras, está sendo dito pelo Senhor Jesus. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Uma palavra de perdão. E ainda ele atenua a culpa quando diz, não sabem o que fazem. Meus irmãos, a lição que nós aprendemos aqui é que se Jesus agiu dessa forma, nós também precisamos fazê-lo, precisamos imitá-lo. Quem somos nós? Se nós, na verdade, quisermos ser seus discípulos, é preciso que aprendamos a perdoar aquelas pessoas que fazem o mal contra nós. Essa é a primeira palavra dita pelo Senhor Jesus, uma palavra de perdão. Segunda palavra, palavra de salvação. Está registrado em Lucas 23, versículos 42 e 43, diz assim a palavra de Deus. E acrescentou, Jesus, o ladrão falando, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, nós conhecemos bem a história e sabemos que o Senhor Jesus foi crucificado entre 2 ladrões,
um que estava à sua direita, o outro que estava à sua esquerda. Nós percebemos nos evangelhos que os dois ladrões blasfemavam de Jesus. Os dois ladrões falavam mal do Senhor Jesus. No entanto, Jesus passou 6 horas na cruz, pendurado na cruz, de 9 da manhã a 3 horas da tarde. 6 horas. De repente, um dos ladrões, aquele que estava crucificado do seu lado direito, observando a postura de Jesus, serena, calma, tranquila, ele foi quebrantado, foi alcançado pela graça de Deus. Deus moldou, mudou e transformou o coração daquele ladrão. E de repente, ele diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembra de mim, Senhor. E pendurado naquela cruz, o Senhor Jesus pronuncia uma palavra de salvação. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, aquele ladrão foi salvo na última hora. Se fosse um jogo de futebol, nós diríamos salvo aos 45 do segundo tempo. E o que me chama a atenção é que nunca é tarde demais para que alguém seja salvo, para que alguém seja transformado e mudado pela graça de Deus. Nunca é tarde demais. Outra coisa que me chama a atenção é que claramente nós podemos ver que a salvação é pela graça. Porque, como diz Paulo em Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Por que é pela graça? Porque se fosse pelas obras, aquele ladrão que fizera o mal a vida inteira não teria nenhuma chance. Outra coisa que me chama a atenção é que a salvação ela é imediata. Ainda hoje, não é amanhã, não é depois que passar por um purgatório, não é depois de reencarnar e reencarnar e reencarnar e outras coisas, mas hoje Jesus pronuncia sua segunda palavra, uma palavra de salvação. Terceira palavra dita por Jesus é a palavra de cuidado. Cuidado. Está registrada em João 19, versículos 26 e 27, diz assim: Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Observem, meus irmãos, a sensibilidade do Senhor Jesus. Ele estava crucificado, sofrendo muito, e, portanto, na verdade, ele seria alvo de ajuda. Na verdade, era o Senhor Jesus quem precisava de ajuda naquele momento, humanamente falando, mas é Ele quem oferece ajuda, é Ele quem oferece, Ele que cuida, Ele está preocupado com a mãe dele. Ele não estava em condições de ajudar alguém, mas ele se preocupa com a sua mãe. E o evangelista João destaca que, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Muito provavelmente, apesar de não estar claro o nome de João, o discípulo amado seja o apóstolo João, e Jesus o entrega. Jesus diz: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Jesus estava preocupado com o destino e o futuro de sua mãe. 2 detalhes me chamam a atenção aqui. O primeiro é que, muito provavelmente, José, o marido de Maria, já havia morrido nessa época. Nós não temos certeza disso, mas é plausível considerar esse fato de que José havia morrido. Outra coisa que me chama a atenção é que, até aquele momento, os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Então, veja, percebam o cuidado que Jesus tem com a sua mãe. José, provavelmente morto,
Seus irmãos não acreditavam em Jesus, que ele era o Messias. Ele então oferece sua mãe aos cuidados de João. Jesus confia a sua mãe ao discípulo amado e a entrega aos seus cuidados. Veja que coisa interessante. A preocupação de Jesus com a sua mãe biológica, com aquela que o gerou, com aquela que o carregou no ventre. Jesus está sofrendo, padecendo naquela cruz, e ele ainda consegue mostrar o cuidado pela sua mãe. E a história vai dizer que, de fato, João honrou a ordem de Jesus, tomou Maria e cuidou dela. Portanto, essa é a terceira palavra, a palavra de cuidado. Não percam as contas. Quarta palavra, a palavra do desamparo. Está em Mateus 27, versículo 46, e o texto paralelo também de Marcos 15, 34, a palavra do desamparo. Diz assim em Mateus 27, 46. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Meus irmãos, nós percebemos que a partir da quarta palavra pronunciada pelo Senhor Jesus, ele já estava nos últimos momentos de sua vida. Depois de sofrer desde aquela quinta-feira à noite, depois de passar por Pilatos, Herodes, por andar até ao Gólgota, ao Calvário, Jesus já está esgotado, o sangue se esvaindo, suas forças, cãibras, e aí ele traz essa palavra de desamparo. A pergunta que eu faço aqui é a seguinte: por que Deus o desamparou? Pensa comigo, qual é o pai que desampara o seu filho numa hora como essa? Por que Deus tão amoroso? Porque o Deus que ouvia as orações do Senhor Jesus, por que Deus o desamparou? Porque ele virou as costas para o Senhor Jesus. E a resposta é: por causa dos nossos pecados, por causa dos meus, dos nossos pecados, dos nossos erros. A Bíblia é clara em nos dizer que o salário do pecado é a morte. Então, era preciso que o Senhor Jesus, assumindo aquela cruz, morresse em nosso lugar. A cruz era nossa. A Escritura vai dizer na lei de Moisés que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A palavra de Jesus é: por que o Senhor me desamparou? Por que o Senhor virou o rosto para mim? Porque Jesus carregava sobre os seus ombros as nossas culpas, os nossos erros, os nossos pecados. Um texto que vem à nossa mente é Isaías 53. Nós conhecemos essa passagem, fala sobre o sofrimento do servo sofredor. Isaías 53 diz que o Senhor Jesus foi como ovelha muda. Ele compareceu diante de seus algozes e ele sofreu, ele foi humilhado, escarnecido, e tem uma expressão lá de Isaías 53, fortíssima, quando diz que a Deus agradou moê-lo. Eu não tenho muita noção do significado disso, mas a gente sabe, ao Pai agradou moê-lo. Aquela cruz era minha, era sua, era nossa. E o Senhor Jesus, naquele momento, se sente desamparado pelo seu Pai. O seu Pai precisa virar as costas para ele por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões e por desobedecermos ao Senhor. Deus o desampara naquele momento, mas Deus está sempre com ele. Esse texto, profeticamente, é citado. Davi o cita lá no Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Quarta palavra, a palavra do desamparo. Quinta palavra, palavra de necessidade. Está lá em João 19, 28. Diz assim: Vendo Jesus que tudo já estava consumado,
Para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Meus irmãos, essa palavra mostra algo interessante para nós. Jesus, como lhes disse, já estava sofrendo desde a quinta-feira, quando foi traído por Judas, quando foi julgado injustamente pelo sinédrio judaico, o tribunal eclesiástico daquela época, quando ele passou pelo pretório romano e levou os açoites, quando foi ouvido por Pilatos, por Herodes, pela multidão, no caminho, carregando aquela cruz, ensanguentado, suas forças estão se esvaindo, se indo, e ele diz claramente: tenho sede, tenho sede. Essa palavra, meus irmãos, mostra para nós que o Senhor Jesus era humano. Isso mostra a sua humanidade. Ele era Deus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Mas ele também era humano, sentia necessidades, sentia sono, fome. Ele era uma figura humana. Ele não era um fantasma, um espírito evoluído que andava por aí. Não, ele vestiu pele humana, ele era como nós. Filipenses 2, Paulo vai dizer que ele assumiu forma humana, ele se encarnou e se tornou como um de nós, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quando ele diz: tenho sede, é para mostrar sua humanidade. O Filho de Deus é um humano como vocês e como eu. É curioso a gente observar que é aquele que diz: tenho sede. Já havia dito em outra ocasião para a mulher samaritana, quando ela estava tirando água do poço, ele diz para a mulher: mulher, me dá um pouco de água. Se você soube, depois a conversa vai se desenvolvendo, se você soubesse quem é que está te pedindo água, eu te daria, e do seu interior fluiria rios de águas vivas, fontes de águas vivas para a jorrar para a vida eterna. Jesus era humano, sua personalidade, seu caráter, ele tem sede, e aí você conhece a história. Parece que para prolongar ainda mais o sofrimento de Jesus, deram vinagre. Se você está com sede, o ideal, o correto, é beber água. Mas lhe dão fel, lhe dão vinagre. Mas Jesus está no controle da situação e diz que para se cumprir o que estava escrito no Antigo Testamento, ele diz: tenho sede. Porque sua morte havia sido profetizada no Antigo Testamento. Jesus é humano, como eu e como você, sentindo necessidades, fraquezas e carências. Esse é o nosso Jesus. Sexta palavra da cruz, a palavra de vitória. Vitória. Está lá em João 19:30. João 19:30 diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Palavra de vitória. Essa palavra, na língua original, a língua grega, é uma palavra só. É a palavra, talvez você já a tenha ouvido em algum momento da sua vida. É a palavra tetelestai. Essa palavra significa está feito, está pago, está consumado, está realizado. Ela era usada em algumas ocasiões. Por exemplo, quando alguém ia comprar alguma coisa, quando ia, hoje o que seria para nós um mercado, quando ela fosse comprar alguma coisa, nesse bilhete, nesse recibo, colocava-se um carimbo, tetelestai, está pago, está feito, é seu. Quando um pai pedia para um filho fazer uma tarefa, de qualquer natureza, lícita, é claro, aquele filho realizava a tarefa, e quando ele falava com seu pai, ele dizia: pai, tetelestai, está feito,
está pago. Ou ainda quando alguém comprava um imóvel, o que seria para nós hoje algo como escritura de um imóvel, quando se fazia os trâmites lá da negociação, colocava-se tetelestai, está pago, está feito. A palavra, no sentido espiritual, aplicando, Jesus pega uma palavra, portanto, que era comum dos seus dias, e o sentido da palavra é que esta foi uma palavra de vitória. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que ele assumiu o nosso lugar. Ele veio para morrer. Ele tinha um plano especificamente produzido pelo Pai, determinado e decretado pelo Pai, e esse plano obteve vitória. Veja que quando nós lemos os evangelhos, os quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente percebe claramente que à medida em que os 3 anos de ministério de Jesus vão avançando, ele vai mostrando claramente o seu objetivo. Ele havia dito claramente, depois de um certo momento, que o caminho dele é a cruz. A ideia é, eu tenho uma agenda traçada pelo Pai. Quando ele disse isso a primeira vez, o apóstolo Pedro tentou demovê-lo da ideia, tentou fazer com que Jesus abandonasse esse pensamento. Mas Jesus tinha um pensamento muito claro e muito definido. Eu vim para esse momento, para o momento da cruz, assumi-la no lugar dos escolhidos, dos salvos, dos eleitos, do povo de Deus. Portanto, quando Jesus diz, está consumado, é como se ele mostrasse o escrito, está feito, Pai, está pago. Talvez seja interessante citar aqui o texto de Colossenses. Paulo diz em Colossenses 2 que Cristo pegou aquele escrito de dívida e rasgou um escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, de mandamentos e que nenhum de nós conseguia dar conta e assumir, realizar todas aquelas coisas. É como se Jesus pegasse o escrito, encravasse na cruz e diz, Pai, aquela dívida, aquele entendimento de que o salário do pecado é a morte, eu estou aqui, a dívida está nas minhas mãos, o recibo está comigo, e eis que eu te digo para o mundo inteiro ouvir, tetelestai, está pago, está feito, está consumado, não há mais dívida, não há mais dificuldade. Nós poderíamos citar aqui também Paulo, Romanos 8:1, Paulo diz algo extraordinário. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja, condenação, não. Tribulação, sim. Às vezes algumas pessoas confundem condenação com tribulação. Tribulação, sim. Condenação, não. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Minha irmã? Porque Jesus disse naquela cruz, nos momentos derradeiros antes de sua morte, tetelestai, está pago, está feito, está consumado. Louvado seja Deus, que Ele assumiu a nossa dívida, portanto Ele pode dar um brado, uma palavra de vitória, e essa vitória atinge o povo de Deus. 7ª e última palavra, palavra de rendição. Está em Lucas 23:46, diz assim: Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Meus irmãos, a última palavra é esta palavra de rendição. A ideia aqui é a seguinte: ele veio fazer o que o Pai mandou ele fazer. A obra que ele tinha para fazer, ele fez. Jesus tinha uma agenda. A agenda dada pelo Pai foi feita. É interessante quando nós observamos e lemos a Escritura, nós encontramos lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, o apóstolo João diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes
antes da fundação do mundo. Significa, irmãos, que a cruz estava planejada. Não foi simplesmente Judas que o traiu com um beijo, não foi o tribunal eclesiástico, o sinédrio judaico, também não foi simplesmente por conta de Pilatos, de Herodes ou da multidão ensandecida dizendo: crucifica-o, crucifica-o. A cruz foi planejada na eternidade. Ela não foi um acidente de percurso. O Senhor Jesus, quando diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, é como se ele estivesse cumprindo uma agenda traçada por Deus na eternidade, executada na história pelo Senhor Jesus e aplicada no nosso coração através do Espírito Santo. A cruz não foi uma surpresa, foi uma agenda. O Senhor Jesus esteve sempre consciente dessa verdade. Quando nós lemos, por exemplo, os evangelhos, nós vamos perceber que numa determinada altura do campeonato, do momento, o Senhor Jesus começa a mostrar mais claramente para os seus discípulos a necessidade de ir para a cruz. Olha, lá em Lucas 9, por exemplo, nós vemos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. A cruz foi planejada pelo Senhor Deus, e quando ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele está se rendendo. Em outras palavras, eu cumpri minha obra, realizei a tarefa que eu vim para fazer, rendo o meu espírito, a minha vida está nas tuas mãos. Palavra de rendição. Eu quero terminar a nossa reflexão nesse dia de Sexta-feira da Paixão com uma pergunta: o que você vai fazer de Jesus? Quem é Jesus para você? E que resposta você vai dar diante dessa mensagem que nós ouvimos no dia de hoje? O Senhor Jesus foi crucificado entre dois homens. Olha que simbolismo interessante. Um ladrão na cruz da direita, o outro na cruz da esquerda, Jesus no meio. Sabe o que significa? Que Jesus é o centro. Jesus é o centro da nossa vida, da nossa história. Pessoas ficarão do lado direito, outras pessoas ficarão do lado esquerdo. Leia Mateus 25 e você vai ver que no dia do julgamento final, o Pai vai separar, as ovelhas ficam do lado direito, os bodes e os cabritos ficam do lado esquerdo. Jesus é o centro. Esse momento de final de semana de Páscoa é um momento para nós refletirmos, para nós pensarmos quem é Jesus e na importância que ele tem na nossa vida. Eu quero terminar fazendo uma oração. Depois nós impetraremos a bênção apostólica, abençoando a vida dos irmãos que nos acompanham. Nessa oração eu quero agradecer mais uma vez e pedir ao Pai que ele nos abençoe e que ele nos dê essa consciência da importância desse evento que comemoramos nesse final de semana. Vamos orar, depois nós despedimos com a bênção do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, gratos estamos pelas nossas vidas, pela mensagem que ouvimos no dia de hoje. Obrigado, Senhor, porque o Senhor Jesus pronunciou essas 7 palavras, essas 7 frases revolucionárias, impactantes e que mexem com o mundo inteiro e com a nossa vida particularmente ainda hoje. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor assumiu aquela cruz, a nossa dívida, pagou-a, e para que nós tivéssemos vida eterna e vida em abundância. Pedimos a Deus que o Senhor abençoe a vida das pessoas que nos assistem, que nos acompanham, para que o Senhor Jesus seja o centro da vida delas, como deve ser da nossa vida também. Abençoa-nos, ó Deus, sustenta-nos, dá-nos graça, para que vivamos para a Tua glória. Abençoa-nos nesse final de semana de Páscoa e que nós estejamos com os nossos olhares atentos e fixos para o Senhor Jesus, o centro da nossa vida. Nós oramos agradecidos, no nome de Jesus, o nosso único e suficiente Salvador e Mediador.
hoje e sempre. Amém. Recebei a bênção, irmãos, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, e as ternas e benditas consolações do Espírito Santo estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por nos acompanhar no nosso canal da igreja. Desejamos que você tenha um final de semana abençoado, refletindo na Páscoa, na morte e na ressurreição de Jesus. Que Ele seja o centro da sua vida, da nossa história, para a glória de Deus. Um forte abraço, Deus nos abençoe e até uma próxima oportunidade. Deus abençoe.